Você sabia que antes do grande dilúvio, nunca, jamais, havia caído uma única gota de chuva sobre a terra? Parece incrível, não é? Mas é exatamente isso que a Bíblia nos conta no livro de Gênesis. Naquele tempo, a terra não era regada pela chuva como hoje. Em vez disso, um vapor subia do solo e umedecia toda a superfície. O céu era sempre o mesmo, sem nuvens de tempestade. Ninguém, em toda a história da humanidade até aquele ponto, sabia o que era chuva. Imagine viver num mundo assim. A ideia de água caindo do céu seria tão estranha quanto a ideia de carros voadores para nossos bisavós. Era um conceito completamente alienígena. E foi nesse cenário que Deus falou com um homem chamado Noé. A mensagem de Deus não foi fácil. Ele olhou para a humanidade e viu que a maldade havia se espalhado por toda parte. A corrupção, a violência e o egoísmo dominavam o coração das pessoas. Deus, em sua justiça, decidiu que um julgamento era necessário. Recome. Ele disse a Noé que enviaria um dilúvio, uma inundação de águas tão grande que cobriria toda a terra e destruiria toda a vida. Mas Deus, em sua misericórdia, ofereceu um caminho de salvação. Ele deu a Noé uma tarefa monumental: construir uma arca, uma embarcação gigantesca, com 3 andares, feita de madeira de cipreste e selada, com piche por dentro e por fora. Pense na cena. Noé começa a reunir madeira, a cortar, a medir, a construir. E onde ele estava construindo? Não era na beira de um lago ou na costa do mar. Era em terra seca, possivelmente a quilômetros de qualquer grande corpo de água. Seus vizinhos, seus amigos, a sociedade ao seu redor. O que você acha que eles pensaram? Enquanto martelava e serrava, Noé não ficou em silêncio. Ele se tornou o primeiro pregador da justiça. Ele alertava a todos que encontrava: arrependam-se. Mudem seus caminhos. Um julgamento está vindo. Deus vai inundar o mundo. Ele falava sobre algo que ninguém nunca tinha visto: chuva. Ele falava sobre uma destruição que parecia impossível. A reação das pessoas foi exatamente a que poderíamos esperar. Eles riram. Apontaram o dedo para Noé e sua família. Olha o louco. Eles devem ter dito: construindo um navio no meio do nada, falando de água que cai do céu. Que fanático! Chamaram-no de conspirador, de alarmista. Afinal, por que deveriam acreditar nele? A vida continuava como sempre. O sol nascia. O sol se punha. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se, faziam negócios. A rotina diária era a única realidade que conheciam. A mensagem de Noé era uma interrupção inconveniente, uma fantasia absurda. Eles, Sombaram, ignoraram o aviso. Continuaram em seus caminhos, mergulhados em seus próprios desejos, sem dar ouvidos à voz que clamava por arrependimento. Por 120 anos, a construção continuou. Por 120 anos, o aviso foi proclamado. E por 120 anos, o mundo escolheu não acreditar. Até que um dia, aconteceu. Os animais, de todas as espécies, começaram a chegar, em pares, e a entrar na arca, guiados por uma força divina que o homem não podia explicar. E então, Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras entraram também. Depois que todos estavam seguros lá dentro, a Bíblia diz algo poderoso. Foi o próprio Deus quem fechou a porta da arca por fora. Naquele momento, a oportunidade havia acabado. E o céu, antes, sempre claro, começou a escurecer. Uma gota de chuva caiu. Talvez alguém tenha olhado para cima, confuso. Depois, outra. E mais, outra. E de repente, como diz a Escritura, as comportas do céu se abriram, e as fontes do grande abismo jorraram. A chuva não parou por 40 dias e 40 noites. A água subiu acima das montanhas mais altas. Era tarde demais para bater na porta da arca. Era tarde demais para se arrepender. Tudo o que Noé havia dito, cada palavra de aviso, se cumpriu exatamente como ele falou. Agora, por que estou contando essa história antiga? Porque ela é mais relevante para nós, hoje, do que jamais foi. Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus,
fez uma comparação direta. Em Mateus capítulo 24 ele disse: assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos pensar nisso. Como eram os dias de Noé? As pessoas estavam vivendo suas vidas normalmente, comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, como Jesus descreveu. Elas estavam completamente alheias ao julgamento iminente, até o dia em que Noé entrou na arca, e o dilúvio veio e os levou a todos. E hoje, olhe ao nosso redor. O mundo está girando mais rápido do que nunca. Estamos obcecados com nossas carreiras, nossas redes sociais, nosso entretenimento, nossos planos para o futuro. Vivemos como se esta vida fosse tudo o que existe. E enquanto isso, uma mensagem está sendo pregada, assim como nos dias de Noé, a mensagem de que Jesus está voltando, a mensagem de que este mundo, como o conhecemos, terá um fim. A mensagem de que o tempo para escolher está se esgotando. E qual é a reação da maioria das pessoas? Assim como antes, muitos riem. Jesus voltando? Essa história já tem 2000 anos muito sombando. Vocês religiosos são todos iguais, sempre prevendo o fim do mundo. Muito simplesmente, não acreditam. Eles olham para o mundo e dizem: isso é loucura. As coisas sempre foram assim. E sempre serão. O mundo não vai acabar. Eles veem a pregação do Evangelho como uma interrupção, uma fantasia, algo que não se encaixa em sua visão de mundo moderna e científica. Mas a palavra de Deus permanece firme. O alerta está sendo dado novamente. E a lógica é a mesma. Nos dias de Noé, quem ouviu o aviso e entrou na arca foi salvo. Quem ignorou o aviso, quem zombou, quem continuou sua vida como se nada fosse acontecer, pereceu. A escolha foi de cada um. A boa notícia é que hoje, a arca ainda está com a porta aberta. A arca de salvação para a nossa geração não é feita de madeira de cipreste. A nossa arca é uma pessoa. O Senhor Jesus Cristo. Entrar na arca hoje significa colocar sua fé e sua confiança em Jesus, aceitando seu sacrifício na cruz como o pagamento pelos nossos pecados, entregando a Ele o controle da nossa vida. Ele é o único caminho para a salvação. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Assim como a arca era o único lugar seguro do dilúvio, Jesus é o único refúgio seguro do julgamento que virá. Enquanto a porta da graça está aberta, há esperança para todos. Não importa o que você fez, não importa o quão longe você se afastou, o convite para entrar na arca, para vir a Cristo, está de pé. Mas precisamos entender a urgência. A porta não ficará aberta para sempre. A Bíblia é clara ao dizer que haverá um dia em que Jesus voltará. E quando ele voltará, porta se fechará. E quem estiver do lado de fora, quem tiver adiado a decisão, quem tiver zombado do convite, não terá outra chance. O mesmo Deus de justiça que fechou a porta da arca de Noé é o Deus que determinará o fim do tempo da graça. Então, eu te pergunto de forma bem direta: onde você está? Você está dentro da arca, seguro em Cristo? Ou você está do lado de fora, ouvindo o aviso, talvez até achando interessante, mas adiando a decisão mais importante da sua vida? Você sabia que, assim como Noé e sua família viram com seus próprios olhos o dilúvio chegar, esta geração verá com seus próprios olhos Jesus voltar? Não é uma questão de se, mas de quando. E todos os sinais que ele nos deu apontam que esse dia está cada vez mais próximo. A grande pergunta que ecoa através dos séculos, desde os dias de Noé até hoje, é esta: você está preparado? Você está dentro da segurança da arca, que é Cristo? Ou você ainda está do lado de fora, junto com a multidão que ri, zomba e ignora o aviso? Porque o tempo está se esgotando. O fim está próximo. A tempestade está se formando no horizonte. Só que desta vez, não será uma chuva de água. Desta vez,
Ele virá nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Desta vez, ele virá não como um bebê numa manjedoura, mas como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá para julgar o mundo com justiça e para buscar aqueles que são seus, aqueles que entraram na arca. Não deixe para depois. A porta está aberta hoje. Entre. Abrace a salvação que é oferecida gratuitamente em Jesus Cristo. Não seja como a geração de Noé, que só percebeu a verdade quando já era tarde demais. Escolha a vida, escolha Cristo. Hoje, obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir este aviso. Que Deus te abençoe e te guarde na arca da salvação.